Idade cronológica. Tenho medo de menina, olhos de menina, peitos de menina, durmo com a luz acesa, cadernos de menina, caligrafia de menina, dirijo uma bicicleta e faço festas no chuveiro. O seu livro, o primeiro livro que você publicou, Cadernos das Inviabilidades, foi publicado em 2016. Mas antes, 10 anos antes quase, você tinha uma experiência já de publicação no momento do auge dos blogs, assim, que tinha muito blog de poesia, e a nossa principal interlocução com a poesia da gente que tinha ali 25 anos era com os blogs. Como que foi essa experiência de ter o Páginas Pretas, que era um blog super visitado, assim, que tinha muito acesso, como que era? Publicar na internet, depois ficar num hiato sem publicar, e depois voltar e publicar em livro. Colocar aqueles poemas ali na internet, naquela época, foi uma primeira maneira de colocar aquilo no mundo e de dividir aquilo com alguém. Pouquíssimas pessoas sabiam que eu escrevia, amigos muito próximos, talvez pessoas que dividiam esse apreço pela escrita. Mas ali foi uma primeira maneira de colocar aquilo no mundo. A princípio, foi isso, né? Nos primórdios lá dos blogs, a gente não sabia muito bem para que estava fazendo aquilo, quem que ia entrar ali, por que alguém ia querer ver uma coisa, né? E o blog tinha uma coisa de diário online, assim, a princípio tinha essa ideia de escrever um diário online. E aí eu comecei a fazer, e era isso, muito misturado, não era um blog só de escrita literária. Eu falava coisas da minha vida, eu tinha diário, tinha frase que a Maria Luísa falou, ela era pequenininha na época, a Maria Luísa, minha filha, e falou uma frase engraçada, eu colocava tudo lá, era meio isso, e eu não tinha muito um propósito assim de quem que vai me ler. É claro que estava ali porque eu queria que alguém lesse, eu queria dividir aquilo com alguém, mas não tinha um direcionamento, assim, quem é que vai me ler. Mas foi essa primeira experiência de colocar aquilo no mundo. Foi, acho que muito importante nesse sentido. E de ver as reverberações, porque aí tinha essa história, né, dessas comunidades de blogs e as pessoas se ligando ali umas às outras, né? As pessoas se lendo e conversando umas com as outras. Eu me lembro que na época eu viajava muito a trabalho. Em cada cidade que eu ia a trabalho, eu tinha alguém que era leitor e que eu encontrava, ia tomar um café, conversar com a pessoa. E era muito legal, assim, ter alguma interlocução nesse lugar. Porque eu acho que quando você não... quando tem um passo, né? Talvez uma virada de chave, assim. Você está ali fazendo uma coisa que é muito... muito dentro do seu universo ali. Aquilo para mim era, até hoje, é um negócio muito dentro do meu universo. E não interessa se é uma coisa o tema que eu estou escrevendo ele tem relação direta com a minha vida ou se não tem, se eu estou ali só falando de alguma coisa, enfim, alguma coisa que poderia ser de qualquer pessoa, mas aquilo nunca poderia ser de qualquer pessoa, na verdade. Eu estou falando do meu universo. Então, quando você abre, é como se você tivesse uma conversa com o mundo que você não tem com ninguém socialmente. Não é uma conversa social. Eu acho que tem essa virada que talvez seja um momento em que você, de alguma forma, se assume escritor. Mesmo que você não fale assim, então agora eu sou escritora. Jamais diria ali na época de blog, então eu sou escritora. Jamais. Não passava pela minha cabeça a possibilidade de publicar um livro. Porque um livro também é uma outra virada de chave, né? Mas tem uma assunção de um papel, de uma maneira de olhar o mundo e de conversar com o mundo que não é possível manter numa vida social. Então, acho que ali tem uma virada, assim. Agora, aí eu tinha essa história do blog, mantive um bom tempo. Depois foi mesmo, acho que, conjuntura da vida. Eu fui colocando minha energia em outras coisas. E me afastei da escrita, me afastei até da leitura de poesia, me afastei muito da poesia, eu acho. E não à toa, acho que a vida me levou ali para algumas coisas que me afastavam daquilo, mas quando teve essa retomada, ela era muito necessária, porque eu estava afastada de um lugar que era muito importante para mim. Por mais que ele tenha ficado ali
no canto muito tempo, eu tenho um amigo que falava, toda vez que ele me visitava, ele falava comigo, falava assim, e aí, você está escrevendo? E eu falava, não escrevo nada, então não, parei com isso, não escrevo mais não. E aí ele olhava para mim e falava assim, eu aposto que você tem um caderninho escondido. E tinha mesmo, sempre tinha, mas não era nesse sentido, né? Quando eu retomei foi muito importante para mim, inclusive desencadeou um monte de coisa na minha vida, porque eu estava ali me aproximando do meu universo, né? E para mim hoje é muito claro o quanto isso é quase que organicamente necessário para mim. É isso. Eu passo uma semana sem escrever, 15 dias sem escrever nada, me dá um engasgo, assim. Eu preciso escrever. E como que foi, então, publicar o primeiro livro, né? Você falou que foi uma virada de chave. Como que foi? Eu voltei a me aproximar da escrita num momento de crise pessoal, porque eu precisava retomar essa proximidade com o meu universo. E fui fazer a oficina, PPP, Práticas, Processos e Procedimentos em Escrita, que foi um momento maravilhoso para mim. Assim, foi um momento de... não só de voltar a ter contato com a escrita e com o processo de escrever, mas de abrir o horizonte para isso, porque eu estava assim também, até como referências, como o que eu lia, quais os processos possíveis que iam dar em quais resultados possíveis no texto, enfim, aquilo foi fundamental. Então eu fiz a oficina, comecei a revisitar os meus escritos, voltei a escrever com muita força, com muita vitalidade, assim, com, né, muita energia. E fui fazer depois o ateliê com a Laura, aqui também no Estratégias. E aí, assim, o volume já era muito grande, já tinha muita coisa ali, né? E claro que eu tinha que revisitar, retrabalhar e tal, mas já tinha muita coisa ali. Então, a Laura foi a primeira pessoa que falou, olha, tem um livro aqui. Vamos ver que livro que é esse, vamos entender. Então a gente trabalhou nisso antes, né? Você foi parte fundamental do processo, enfim, várias pessoas foram muito importantes nesse processo, leram várias versões desse livro antes, né? Constança, Lenise, Letícia leu, enfim. Então, isso foi tudo amadurecendo antes, com a ideia de fazer uma publicação independente aqui. E aí, quando o livro estava praticamente pronto, eu vi o edital da Urutau e inscrevi. Então, quando veio o resultado, olha, vamos publicar seu livro, eu já estava com ele muito amadurecido. Então, eu acho que os dilemas todos eu vivi nesse processo, e na hora que veio a coisa, então vamos publicar, eu desapeguei também. Eu não fui muito dos dilemas, não. Eu falei, é isso aqui, pronto. Trabalhei. Vai, volta, isso entra, isso não entra, revisa e tal, mas depois que foi. Eu, para ser sincera, eu nem gosto de ler depois de publicado. Aí o seu livro foi selecionado pela Urutau, que é essa editora bem legal de São Paulo, que tem publicado muita poesia, né? Muita poesia. E tem esse propósito, são pessoas que realmente são apaixonadas por poesia e que tem esse propósito de publicar poesia. Então, o Tiago Fabres, que foi meu editor na Urutau, ele veio com uma proposta, depois da leitura do livro, de agregar ao livro o trabalho da Laís Blanco, que é uma fotógrafa lá de Campinas, que ele viu alguma coisa em comum entre o meu trabalho e o trabalho dela, e de fato, quando eu vi as coisas dela, eu falei, a gente conversa, tem uma conversa aqui. E foi uma conversa feita de um jeito muito, muito legal também, porque, para mim, eu só pedi para ela que a gente não fizesse uma uma intenção de ilustrar o livro, mas que a gente tivesse um universo, que a fotografia dela ajudasse a criar um universo para aquele livro. E deixei ela muito livre para trabalhar. Eu confiava muito no trabalho dela. Ela é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito interessante, e acho que ela naturalmente conversava com a minha sensibilidade. Então,
foi muito natural. Ela fez as fotos, a gente foi selecionando, conversando, depois decidiu que ficaria num caderno fechado, né, dentro do livro, num caderno único dentro do livro. A ideia primeiro era ter essas fotografias ao longo do livro todo, depois a gente decidiu que elas ficassem reunidas num caderno único dentro do livro. E eu gostei muito do resultado. Eu acho muito legal que esse livro tenha as fotografias da Laís. Fico feliz com isso. Você tem essa produção frenética, caudalosa, né? Quando eu leio os seus originais, vem apostilas. E aí, qual que é o próximo livro, projeto? Acho que a escrita tem mudado muito. Eu tô com essa mania de escrever uns poemas muito longos. E tô entendendo esses novos poemas que estão surgindo. Eu acho que já tem material para um novo livro. Eu quero trabalhar eles agora até final do ano e no ano que vem gostaria de publicar mais um. Não sei ainda como tem surgido essa escrita, que é muito diferente. Eu não sei, acho que tem coisas de um livro e coisas de outro livro, talvez, que já estão produzidas. Eu tenho que pensar um pouco em como fazer isso, né? E poemas muito longos, como O Pássaro Fêmea, que é um poema bastante longo, que tem uma ideia de fazer uma publicação pequenininha, específica dele. Enfim, tem essas ideias. Isso é muito legal, né? Pensar que um poema pode virar uma publicação, para também não ficar esperando o livro onde aquele poema cabe, né? Porque talvez o poema é tão lindo, mas se ele não cabe em livro nenhum, aí ele não vai para o mundo. Sim. Mas eu acho que aquele poema, ele começou ali uma maneira... começou ali um outro veio de escrita, assim, que eu estou experimentando e vendo onde dá. Tem hora que ele dá certo, tem hora que ele não dá certo. Tem hora que tem uns poemas muito complicados. O poema da Cânfora, que você leu, é um que ficou... Enfim, não sei o que eu vou fazer com ele. Não sei se ele vai ficar pronto algum dia. Talvez não. Então, tem todo esse trabalho de selecionar os poemas, editar, publicar. E aí depois o livro vai para o mundo e encontra suas leitoras, seus leitores, e você não tem mais nenhum controle sobre isso. Como que foi quando o poema é publicado e vai para o mundo? É um momento muito interessante, né? Assim, acho que talvez com a publicação do livro ainda tenha sido mais... tem alguma surrealidade no negócio, porque aquilo ali para mim tá fechado. Como eu disse, eu não volto no livro depois, não voltei, não abri ele, fui ler ele depois inteiro. E as pessoas começam a vir, né, e espontaneamente te falar das coisas. Algumas pessoas me falavam assim, olha, muito legal, mas não entendi nada. Mas algumas pessoas dão retornos muito legais também, muito interessantes e construtivos e mais reflexivos, ou só assim, afetivos. Olha, isso me tocou por causa disso e ponto. E depois da publicação do livro, eu publiquei em algumas revistas de poesia ou de literatura, bem tradicionais para esse tipo de publicação, né? Fui publicando alguma coisa dessa produção mais nova nessas revistas, e aí eu achei muito interessante assim, que a publicação que me deu mais repercussão, de pessoas que iam até mim, mandavam mensagem, queriam conversar, ou queriam dizer, dar um retorno, ou perguntar onde comprava o livro e tal, foi uma publicação acho que foram uma série de 3 poemas no blog do Mulheres que Escrevem. E acho que talvez isso me acendeu uma reflexão, assim, como é que também às vezes a gente fica num espaço fechado, mas como é que a gente constrói espaços que abrem um pouco mais, né? Talvez a plataforma Mulheres que Escrevem seja um espaço desse que consegue abrir um pouco mais esse horizonte e interessar a gente que às vezes nem se interessaria por poesia, né? E tá ali e lê e é tocado por aquilo e vai dar né, a ponto de dar um retorno sobre aquele texto. Então acho que abrir os espaços é sempre melhor do que fechar os espaços. Acho que isso é que ficou para mim assim depois da publicação.